Olá, amigo do canal Dietista Espírita, eu sou João Afonso e aqui estamos nós novamente para poder fazer uma reciclagem. E a nossa reciclagem de hoje vai ter como foco o Livro dos Médiuns, em particular a questão item 255, e aí que traz um assunto muito pertinente para aqueles que trabalham na parte da mediunidade. Como identificar um espírito que se comunica? O Kardec estudou de forma assim, bem didática nesse livro, visando dar-nos, vamos dizer assim, uma rota, um meio de nós evitarmos de cairmos em contradições em relação a isso. A gente verifica no dia de hoje acontecendo muitas coisas através de pseudos médios e pseudos espíritas protetores, divulgando uma série de mensagens ditas espirituais, mas que no fundo revela algum tipo de equívoco doutrinário gigantesco, porque não há concordância naquilo que é colocado. Daí nós então buscamos em Kardec. E então coloca que essa questão de identificação dos espíritos é muito controvertida, mesmo entre nós que somos adeptos do espiritismo. Muitas vezes, nossas reuniões práticas, quando comunicam o espírito, muitas vezes nós temos dúvida em verificar se aquela entidade que comunica é real ou não em relação ao nome que ela dá. E por isso, ele fica assim caracterizado, porque quando ele comunica através de um médium, não traz nenhum documento, não traz lá, vamos dizer assim, o seu CPF, suas digitais. Daí nós temos que analisar bastante, né, essa situação para que nós não tenhamos, voltando a repetir, né, em equívocos. E depois da obsessão, a gente coloca que Kardec reforça que esse momento de identidade dos espíritos é também um dos maiores obstáculos na prática da mediunidade. Então, obsessão de um lado, identificar quem comunica do outro. E ele coloca também que muitas vezes essa questão de identidade ela é secundária, porque é desprovida da importância real. O conteúdo da fala é que deverá ser realmente a nossa preocupação maior. Daí, nós constatarmos que os antigos personagens, quando comunicam na reunião mediúnica, fica para nós difícil de definir se é ou não é aquela criatura. Muitas vezes, uma questão assim de falta de leitura da nossa parte, de um estudo mais profundo, histórico, não temos assim uma bagagem necessária para poder identificar que aquele espírito que dá o nome de algum vínculo afetivo nosso do passado, ou mesmo de seres que, quando encarnado, eram personalidades de destaque, faz com que a gente tenha dificuldade em compreender aquela fala. Daí nós sempre analisarmos, né, que quando se comunica, tem que analisar bastante, porque muitos espíritos utilizam, conforme o Kardec coloca, de nomes bonitos para gerar naquela criatura incauta, vamos dizer assim, a fascinação. E daí surgem as ideias mais ridículas. Uma das mais ridículas que eu vejo no momento é aquelas que falam que existe penitenciários no mundo espiritual, onde tem lá, de um lado, o nosso antigo na Terra, né, vamos dizer assim, ser, né, maléfico, que provocou muitas mortes, que é o Adolf Hitler, que está confinado, de acordo com esse médium, esse espírito, esse a pessoa que divulga, nas regiões de Plutão. E agora surgiu que Lampião está na penitenciária da Lua. A gente verifica que realmente é uma situação muito complexa para nós que somos espíritas. Daí nós colocamos, e reforçando o que foi colocado por Kardec, que a inteligência, olha só, está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntos, ou seja, quando comunica com o espírito, o sinal de inteligência não significa que ele é a pessoa ou um ser moralizado. E então, um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimento limitado, enquanto que o inteligente, instruído, pode ser moralmente inferior. Essa é a regra que deveria ser anotada no nosso trabalho. Para poder então concluir, o que fazer então? A primeira coisa que nós devemos colocar em mente é submeter todas as comunicações que ocorrem na reunião única a um exame rigoroso, certo? Rigoroso, sem hesitar, tá? Para poder então desmontar aquele espírito que quer se passar como sendo alguém muito instruído. E esse é um meio, gente, infalível, certo?
Mas porque existem comunicações, né, que ocorrem, mas muitas vezes a pessoa não valoriza essa crítica rigorosa, daí surgem essas contradições que ocorrem no nosso meio. O que vai acontecer é que quando você faz essa análise criteriosa, profunda, aqueles que são superiores não ficar melindrados com aquilo que nós estamos colocando em relação à comunicação dele. Já aqueles que são pseudo-inteligentes e querem nos ludibriar, esses sim poderão criar uma série de transtornos, porque vão ficar revoltados pela análise da nossa parte. Então, essa reciclagem visa isso, uma vez que estamos retornando aos trabalhos práticos nas nossas casas espíritas. Fica aí nossa reflexão. Até o momento aqui com vocês, nosso canal GTs Espírita.